Olá, boa noite. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Estamos aqui de volta. O nosso tema da aula de hoje é o único jeito de emagrecer. Então, para você entender por que você não emagrece, né? E vamos direto ao ponto. Vou deixar aqui a sugestão para quem tá chegando agora, no meu perfil, para quem tá começando participando da semana do emagrecimento. Na semana passada eu fiz uma série de 3 lives onde eu expliquei um pouquinho para vocês sobre como funciona o emagrecimento. O que precisa acontecer no nosso corpo para conquistar o emagrecimento, né? De forma definitiva, né? Que eu sei que a maioria de vocês às vezes não tenta mais emagrecer porque já tentou outras vezes e não conseguiu. Não é verdade? Fala aí pra mim, quem aí já tentou emagrecer alguma outra vez e não conseguiu? Ou até conseguiu, mas depois voltou a engordar tudo de novo. Então eu vou falar hoje um pouquinho com vocês o porquê que isso acontece, né? Então, na semana passada eu fiz essas 3 lives, que foi já um esquenta para essa semana. Deixo aqui o convite para vocês. Quem quiser assistir a live toda, elas estão postadas aí no perfil, então você consegue acompanhar toda a live. E depois, né, além da live postada, eu fiz uns resumos. Então eu fiz alguns conteúdos que eu postei explicando. E aí, por que eu tô falando isso? Gente, eu sei que quando a gente fala de emagrecimento, né, hoje em dia, o que mais tem aí no mercado são pessoas e produtos e coisas, tudo para emagrecimento, né? Falou de emagrecimento, tem chá seca a barriga, tem a pílulazinha mágica, tem a cinta modeladora e tem, né, aqueles produtos milagrosos. Então a ideia de fazer esse tipo de live, de conteúdo, é mostrar para você o jeito certo de emagrecer, qual que é a única forma de você realmente emagrecer, para que aí dessa forma você para, né, de acreditar em falsas promessas, né? Que existe muita falsa promessa com relação ao emagrecimento, porque a maior dor, né, hoje em dia. Vocês sabem que 22% da população está obesa. Vocês têm noção de que a projeção para 2030 é de 68% da população esteja na obesidade, né? E aí, quando a gente fala, né, de obesidade, de estar acima do peso, muito se trata das pessoas tentarem defender. Ai, por que tem que falar que a pessoa tem que ficar magra, né? Eu sei não, né, gente? É totalmente errado uma pessoa sofrer qualquer tipo de ataque e preconceito por estar acima do peso, né? Mas eu também não acho correto a gente romantizar o excesso de peso, né? Porque aí às vezes tem aquela pessoa que vive uma vida bem, com autoestima boa, estando acima do peso, mas a gente tem que... E aí ela romantiza, né? Ai, tá tudo bem. A gente tem que entender que você estar num grau de obesidade, ou você estar muito acima do peso, você está com excesso de gordura no seu corpo, isso pode te trazer prejuízos para a sua saúde. Ah, Michele, mas tem um monte de gordinho que é saudável. Sim, ainda bem, mas
o excesso de gordura no corpo, né, você corre o risco sim de desenvolver várias doenças crônicas, hipertensão, colesterol, né? Então, emagrecer não é só falar sobre ser gordo ou ser magro. Emagrecer é reduzir a gordura corporal. É isso que vocês têm que entender, né? Porque às vezes quando a gente fala, até falei isso na live hoje, quando você tá desesperada para ter um corpo magro e você só pensa nisso, você fica disposta a fazer qualquer coisa. E não é qualquer coisa que é saudável. Não é qualquer coisa que vai trazer um emagrecimento de forma saudável para sua vida. E aí é onde você acredita no kit de chá seca a barriga, você acredita naquela cápsula que vai derreter sua gordura, você acredita que comprar um aparelho que dá choquinho vai te deixar com a barriga trincada, você acredita que cinta modeladora vai te dar a cintura que você quer. Então, esse conteúdo, essas lives aqui que eu faço é para mostrar para você como que é o jeito certo, mostrar para você o que você tá fazendo que não vai te emagrecer e você para de cair nessas ciladas, né? Então, resumindo aqui, dando um breve relato, né, que esse é um resumo das 3 lives que eu fiz. O que é o emagrecimento, gente? Vocês têm que entender que emagrecimento é diferente de perder peso. O que é o seu peso? O seu peso é como se você colocasse um saco cheio de toda a sua composição corporal. Água, sangue, fluidos, órgãos, músculo, gordura, tudo junto e dentro desse corpo que lhe pertence. Tudo isso é sua massa corporal. Você subiu na sua balança, esse é seu peso, né? E aí muitas pessoas fazem de tudo para ver esse peso da balança diminuir. E aí é onde elas param de comer, né? Faz dieta restritiva, corta, né, nutrientes da alimentação e aí perde lá 20 quilos e fica felizona. E aí eu expliquei que nem sempre, se você começa a tentar perder peso e faz só uma dieta, por exemplo, ou só vai caminhar, que é uma atividade que não vai trazer nenhuma potência para você reduzir a gordura do seu corpo, você perde líquido, você perde nutriente, você perde massa muscular e aí você diminui aquele peso gigantesco lá da balança, né? Só que em consequência disso, você fica toda flácida, porque você literalmente murcha e você corre o risco de engordar tudo de novo. Por quê? Porque assim que você voltar a comer aquilo que você restringiu, você vai voltar a ganhar o peso que você perdeu. Então a primeira coisa quando você quer buscar o emagrecimento, você tem que entender essa diferença. E parece que as pessoas não entendem. Quando eu falo que perder peso, você perde massa muscular e por isso que tem aquele número gigantesco de diferença na balança e que o emagrecimento é você reduzir gordura corporal, mas que você ganha massa muscular e na balança não muda, as pessoas não entendem. Elas querem aquele número menor. Então a primeira coisa que você tem que fazer é abrir a sua cabeça para isso, para entender isso. Que às vezes você está perdendo peso, mas a sua gordura continua ali. Os riscos que você corre de desenvolver outras doenças continuam ali. Porque o número que tem lá na balança não é só de gordura. E isso acontece quando você tenta emagrecer do jeito errado. Com produto, né, com medicamento, ou só com uma dieta, parando de comer, ou fazendo uma dieta doida. Então, entendam isso. Então, o que é emagrecer então? Reduzir a quantidade de gordura que você tem no seu corpo. E como, Michele, que eu consigo fazer isso? Mudança da sua alimentação. Você tem que entender que para você emagrecer, a gente vai entrar nesses pontos, você precisa nutrir seu corpo. Você não pode exagerar nas calorias, né? Que esse excesso, essa quantidade em excesso é o que faz você acumular gordura e ganhar peso. Então, para você emagrecer, você tem que reduzir essas calorias. Só que reduzir calorias, gente, não é cortar os alimentos. Não é você ficar sem comer
Não é você cortar carbo, parar de jantar, entende? É você reduzir as calorias, você aprender a comer nas quantidades ideais e com os nutrientes ideais para o seu corpo, né? E aí, eu quero que vocês que estão comprometidas a mudar, a fazer diferente, para você que precisa ver essa mudança no seu corpo, vocês se comprometam. Porque não adianta nada eu vir aqui, ficar falando aqui 1 hora, 2 horas, que às vezes eu fico, e você não fazer nada com isso. Não pode entrar por aqui e sair por aqui. Então tudo que você aprender, você tem que começar a aplicar, você tem que começar a praticar. Senão não vai adiantar de nada, né? Então você tem que fazer diferente. É complicado? É difícil? Traz desconforto? Sim. Mas se você continuar fazendo nada, ou se você continuar fazendo mais do mesmo, você não vai mudar, ok? E aí é o que eu falo também, às vezes a gente tenta, eu preciso emagrecer, aí você sempre vai no mais confortável, no mais fácil. E isso não vai te trazer o que você quer. Muito pelo contrário. Pode trazer prejuízo para a sua saúde, né? E pode prejudicar ainda mais os seus resultados, né? Então, pense que tudo que você se propor a fazer é um compromisso com você. Essa é a primeira atitude que você tem que tomar. Quando a gente muda o nosso pensamento, a gente muda as nossas ações. Então, pensa que você precisa firmar um compromisso com você, não é comigo não, tá? Às vezes as pessoas à sua volta não vão entender por que você quer emagrecer. Muito pelo contrário, se você falar pra alguém que você quer emagrecer, vai falar, tem dó, deixa disso. O bom da vida é comer. Vamos comer, ficar se matando na academia, fazendo exercício, dieta. É a primeira coisa que elas vão falar. Então, mude seu pensamento, tá? Para de buscar emagrecimento a todo custo. Aquele resultado que você quer a todo custo, porque isso você vai fazer qualquer coisa. E qualquer coisa pode te trazer prejuízos. Então, muito se fala, né, das vezes da gente primeiro mudar a mente para depois mudar, a gente conseguir o emagrecimento. Mas, pensem comigo, quando você começa a tomar atitudes e que você começa a ver a mudança no seu corpo, que você vê realmente o tanto de benefício, tanto estético, quanto mais disposição, né, mais qualidade de vida. Às vezes eu não consigo ir ali na esquina andando, e aí você começa a fazer uma atividade física, você começa a se alimentar melhor, você fica menos doente. Quando você vê esses benefícios, a chance de você querer parar com isso é muito menor. Então você muda, você traz resultados e aí você nunca mais vai querer parar. A gente sempre fala que você cruzar a linha do saudável, às vezes você tá aí, eu vou tentar. Você tenta, você chega ali na porta, mas não atravessa. Você chega ali, você fica relutante, né? Exagera e gosta lá de exagerar e cuida uma semana, depois desanda. Mas depois que você cruza essa linha, depois que você entende que ser saudável é muito além do que sacrifício, você nunca mais se retorna, entendeu? Então, tentem pensar que você está buscando mais saúde, você está trazendo benefício para a sua vida, tá bom? Que aí você nunca mais vai querer voltar para onde você estava, né? Então, quem consegue treinar, cuidar da alimentação, perder 10 quilos, 15 quilos da forma que tem que ser, ela nunca mais vai querer voltar a ser aquela pessoa com 15 quilos a mais. Não é verdade? Ela sabe de todo o processo, ela já passou por todo o processo, então ela não quer voltar. Então, muitas pessoas, né, elas esperam o quê? Chegar no fundo do poço, né? Ela deixa o tempo passar, depois eu faço, deixa para depois, não dá valor, não dá importância para atividade física, para uma alimentação adequada. Às vezes ela engravida e ganha peso e depois
que ganhou o bebê, aquela loucura, aquela correria, ela vai deixando para depois, vai deixando para depois, ela não dá prioridade para isso. E aí quando ela se vê no fundo do poço, com excesso de peso, né, ela não se reconhece no corpo, aí ela fica depressiva, ela se encontra num estado mental tão doente que aí ela fica desesperada. E aí é onde ela tenta de tudo. E aí esse de tudo pode trazer prejuízos. Então tente, gente, aos poucos, mudar aos poucos, liste tudo que precisa ser feito e comecem a agir, tá bom? E outra coisa que a gente fala bastante é sobre o ambiente, né? Igual eu acabei de falar, a pessoa às vezes está tomada pela rotina, pela correria, pelo trabalho, aí ela adoece mentalmente, então ela se sente mal, ela tá triste e o corpo reflete aquilo, né? Então quando ela vai buscar algo, ela busca algo desesperado, porque é assim que ela tá. Então comece a se cercar de coisas que fazem você mudar, né? E estando aqui, igual essa semana do emagrecimento, você estando num grupo, você estando junto de pessoas que te ensinam sobre ser saudável, sobre estar saudável, né? Você vai mudando a sua perspectiva, a sua visão das coisas, você consegue ir mudando também as suas ações. Então, sempre se cerque de pessoas que te ajudem, não que te jogam mais para baixo, ok? Então vamos falar aqui do que interessa, né? Falei um pouquinho que quando você entende o que é o emagrecimento de forma saudável, né? Você para de ficar tentando coisas que não vão dar certo, né? Então, o emagrecimento, para ele acontecer de forma saudável, você precisa de um déficit calórico. Michele, o que é déficit calórico? Você precisa gastar mais, você precisa consumir menos e gastar mais. Você precisa gastar mais calorias do que você consome. Imagina aí um copo de água, você precisa manter ele ali cheio para funcionar bem, seu corpo. Então tudo que você transborda é o que te engorda, né? E aqueles 2 dedinhos que falta ali, que você fica em déficit, é o que vai te fazer emagrecer. Quando a gente fala em déficit calórico, a gente tem algumas estratégias também, porque o nosso corpo ele se defende do emagrecimento. Por isso que você não pode tentar emagrecer cortando os alimentos. Todo mundo acha que o carboidrato ele é o vilão do emagrecimento. Só que o carboidrato ele é a principal fonte de energia do seu corpo. Se você corta o carboidrato, né, se você faz uma dieta muito restritiva, você deixa o seu corpo sem energia. Se você está sem energia, você acaba dormindo mal. Se você dorme mal, você tem elevação do seu nível de estresse, seu nível de cortisol, que é um hormônio do estresse. E um cortisol elevado no seu organismo, ele prejudica o seu emagrecimento. Se você não ingere carboidrato, que é a sua principal fonte energética, você tá desanimado, você tá cansado, você não fica com vontade de nada. Aí você vai e fala que não faz exercício físico porque você tá cansado, você tá desanimada. Só que você não está dando energia pro seu corpo. Ai, Michele, então eu vou me acabar no carbo. Não, gente, é o excesso que vai te prejudicar, né? E quando a gente fala de carbo, fonte de energética, a gente tem que pensar sempre no alimento como forma de nutrir o nosso corpo. Então o bolo, o pão em excesso, né, tudo que é açúcar de farinha branca, ele não é nutritivo, ele não nutre o nosso corpo. É bom, mas você não vai morrer se você ficar sem. Eu preciso ficar sem? Não, mas eu preciso aprender a comer esse tipo de alimento com mais equilíbrio, para que dessa forma eu não tenha um acúmulo de gordura no meu corpo e eu aumento o meu peso, né? Então quando a gente fala de uma alimentação saudável, quando a gente fala de nutrientes que o corpo precisa, quando a gente fala de nutrir o corpo, a gente fala principalmente de comer comida de verdade,
né? Então, vocês precisam aprender a comer de forma inteligente, usar os alimentos a seu favor e não ficar sem comer, né? Que dessa forma você vai perder massa muscular, né? Você vai perder toda a sua composição corporal e você fica murcho. Aquele emagrecimento que o seu corpo vai adoecendo. Aí ele vai responder, certo? Que quando você começa a perder peso, você começa a perder massa, o seu corpo ele para, ele estagna e até às vezes fazendo certinho, tá? Por quê? Porque ele se defende. Se você tá ali, né, perdendo peso, o corpo fala, opa, né? E ele tenta se defender disso, então ele entra em platô, que muita gente, né, tenta, faz dieta aí, perde uma quantidade e depois para, né? Isso é um estado de defesa do seu corpo e é normal. Mesmo para quem faz uma reeducação alimentar com todos os nutrientes, igual eu falei, e para quem faz dieta restritiva, o platô ele é atingido muito mais rápido, né? Então, quando a gente fala de déficit calórico, né, eu vou ingerir menos calorias, gastar mais. Eu preciso ter algumas estratégias para mim burlar esse platô, né? Então, o ideal no momento para quem está começando, principalmente, é a gente usar um déficit calórico não linear. O que é isso? A gente não consumir a mesma quantidade de calorias todos os dias. E como que eu faço isso, Michele? Dentro de uma estratégia nutricional, tá? E aí entra o papel da Nutri. No caso, as minhas alunas dentro do desafio, a gente já tem um protocolo pronto, com todas essas estratégias. Então, o que é um déficit calórico não linear? Vai ter dias que eu vou consumir mais calorias, outras menos por semana. E aí, no final, a soma lá no final te deixa em déficit calórico. Então isso você burla, você evita que o seu corpo entre no platô mais rápido e você conquista o emagrecimento. Belezinha? E aí, junto com isso, a gente precisa ter em mente, não tem, gente, não tem. Você fala assim, Michele, que eu recebo, gente, de mensagem, me ajuda a emagrecer, me ajuda, eu preciso emagrecer, eu preciso acabar com a barriga. Aí eu faço 3 perguntas básicas. Número 1, você quer emagrecer, você bebe água o suficiente? No mínimo, tem a quantidade ideal para o seu corpo, que é o mínimo do mínimo, é o ideal para o seu corpo funcionar bem. E a meta é os 3 litros, principalmente para quem vai fazer atividade física. Por que água? Por que a água é tão importante? Vocês sabem que parte, é uma pequena parte, mas parte da gordura, com todas as reações metabólicas, químicas e bioquímicas que acontecem no nosso corpo para a oxidação de gordura, parte dessa gordura é eliminada no xixi. Só que para isso, você precisa ingerir uma quantidade de água que o seu corpo, as suas células vão absorver, as suas células musculares precisam estar hidratadas, o seu metabolismo precisa de água para funcionar bem, o seu corpo precisa de água para funcionar bem. Então esse é o primeiro ponto. Você quer emagrecer e não bebe mais água? Não tem como, entendeu? Tem que ir dando um passo de cada vez. Ai, Michele, é difícil para mim beber água, eu sei, porque isso não é um hábito. Então começa com esse primeiro ponto. Nossa, Michele, mas é tão pouco, é pouco, mas é um passo, entendeu? Então você precisa da água, porque a água vai fazer as suas células funcionarem bem, seu organismo funcionar bem, seu metabolismo funcionar bem, suas células musculares funcionarem bem. Então esse é o primeiro. Déficit calórico, água, hidratação, você precisa. Junto com esse déficit calórico, essa alimentação, você precisa de proteína. Meu Deus, Michele, por que a proteína é tão importante? A proteína é tão importante porque se você consome mais proteína, você fica mais saciada.
Então aquela coisa de você ficar com fome ou exagerar nas quantidades diminui se você bate a sua meta. Você sabe que você tem uma meta, né? Quer saber? Sua meta igual de água. Igual para cada um a gente tem uma quantidade ideal de água para o nosso corpo. Como que eu sei disso, Michele? Como que eu descubro a minha quantidade ideal? Você vai pegar seu peso vezes, para quem faz atividade física, 45. Seu peso vezes 45 é igual, vai dar lá a quantidade ideal de água para você, que lá é o mínimo. Proteína, a mesma coisa. A proteína te deixa mais saciada. A proteína, ela é absorvida pelas suas células musculares. E vocês vão entender que o seu músculo, ele precisa estar protegido no emagrecimento. Porque se você perder massa muscular, se você perder músculo, você deixa seu metabolismo lento. Você deixa o seu corpo fraco. Então você precisa emagrecer, reduzir a quantidade de gordura do seu corpo, ganhando massa muscular. E para você ter um ganho de massa muscular, você precisa de treino, né, para ganho de massa muscular. E junto com isso, proteína, porque essas células musculares, o que é o ganho de massa? Como que acontece o ganho de massa muscular? Você treina, estimula o seu músculo, aí ele rompe algumas fibras musculares, por isso que dói. E aí quando você rompe essas fibras, ele precisa se regenerar e aí essas células vão aumentando de tamanho, se regenera. E aí entra o fator principal disso daí, que são as proteínas e a água, né? Para esse músculo se regenerar e você ter ali a proteção da sua massa muscular. Entende? Então, proteína é importante por isso, porque o seu corpo absorve essa proteína quando você treina, quando você, né, rompe essas fibras. E você precisa de água. Você precisa também, aliada nessa sua alimentação, de fibras. Alimentos com fontes de fibras. Por que fibras? Porque ela vai ter um papel muito importante tanto no seu metabolismo, para ele estar funcionando, quanto no funcionamento do seu intestino. Você sabe que às vezes o mau funcionamento do intestino, o intestino preguiçoso, deixa o seu metabolismo lento e prejudica o seu emagrecimento e você fica lá com aquela barriga que não te deixa nunca. Ok? Vocês estão vendo como que tudo é interligado? Então, quando você escuta do nutricionista, do médico endócrino, do nutrólogo, do personal, que você precisa de água, você precisa de proteína, você precisa de fibra, não é à toa, tá bom? E aí às vezes a pessoa fala, eu não sei mais o que eu faço. E aí eu faço essas 3 perguntas e ela não faz nada disso. Ela vai conquistar o emagrecimento? Não vai. Não sei mais o que eu faço. Você tá treinando, você tá ingerindo o que o seu corpo precisa? Não tô. Então não tem como conquistar o emagrecimento. Vocês entendem isso? Como que eu sei, Michele, a minha quantidade ideal de proteína? Quantidade ideal de proteína. Um básico ali, ó. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu peso e multiplicar por 2. Pega o seu peso, multiplica por 2. Aquela é a sua meta de proteína por dia. No meu caso, aí o que você faz para você conseguir bater a sua meta de proteína por dia, né? Para o seu corpo, né, funcionar bem, suas células musculares absorver essa proteína e ter essa proteção. Você multiplica por 2 vai dar um número total. Aí o que você faz? Você divide esse número total pela quantidade de refeições que você faz. Então, por isso que é importante também você não pular refeições, né? Você não fazer, por exemplo, só 2 refeições, tem gente só almoça e janta. Não, isso também prejudica o seu emagrecimento. Isso deixa você com o metabolismo lento. Você não pode ficar sem comer tanto tempo assim. Você precisa, né, dar os nutrientes de forma correta para o seu corpo, a não ser que seja dentro de uma estratégia de um jejum que tem também saber fazer, tá? Não é só ficar sem comer. Tem uma estratégia por trás.
Então multiplica e aí esse número total você divide pelo número de refeições. Então se você faz 4 refeições, você divide esse número por 4. E ali por refeição, você sabe mais ou menos a quantidade de proteína que você tem que comer para lá no final do dia você consumiu a quantidade ideal de proteína para você e para isso te ajudar no seu emagrecimento. Beleza? Então vocês já aprenderam aqui, né, que para acontecer o emagrecimento e que vocês não engordam tudo de novo, que é o que acontece com quem faz dieta restritiva, que eu falei lá no início, você precisa cuidar da sua alimentação, né, dar os nutrientes que o seu corpo precisa, mas você também precisa treinar para preservar o seu músculo, né, e isso se equilibrar. Aí você, com treino, com alimentação, você reduz a quantidade de gordura do seu corpo e preserva ali, tem um aumento da sua massa muscular. Se você ganha massa muscular e reduz a gordura do seu corpo, o que acontece? Definição corporal. Porque a gordura, ela fica sobre o seu músculo. Se você perde massa e nem sempre perde gordura, fica só aquela camada mole de gordura, você fica toda flácida. Se você ganha massa muscular e reduz gordura, você vai ficando mais sequinha, o seu músculo aparece. E aí é onde você fica com as pernas torneadas, o bumbum redondinho, a celulite diminui, né? Aí vocês ficam, ai Michele, mas eu não quero mais emagrecer, eu só quero acabar com a barriga. A barriga, gente, ela é gordura, né? Se você tem gordura abdominal, você precisa reduzir gordura. E o corpo a gente não, infelizmente, podia, né? Mas a gente não consegue assim, ó, clicar um botãozinho, ah, agora vai acabar a gordura daqui. Se você tá treinando, se você tá cuidando da sua alimentação e você ainda tem barriga, o que? Você precisa continuar treinando, né? Até que você consiga chegar onde você quer. E depois que você chegar onde você quer, você precisa continuar fazendo para manter o seu corpo. Porque senão você cuida da sua alimentação, treina, consegue lá acabar, ficar com a barriga retinha, volta a comer mal, para de treinar, você vai ganhar peso de novo. Isso é fato. Michele, então é pra vida toda? É pra vida toda, né? Claro que quem tem um corpo treinado, quem tem um corpo preparado, quem tem quantidade de músculo saudável no corpo, pode ter alguns prazeres a mais de quem para quem tá começando. Tudo isso é estratégia, viu, gente? E então, se você tá começando, você não precisa cortar as coisas da sua alimentação, né? Você não precisa deixar de comer, você não precisa comer pouco, né? É só você aprender a ter um déficit calórico que vai te proporcionar emagrecimento, treinar para preservar sua massa muscular. E aí que a gente falou de metabolismo. Ai, meu metabolismo é lento. Ai, a culpa é da minha genética, minha família inteira é gordinha, eu não vou emagrecer. Ai, eu já tenho 3 filhos, nunca mais vou recuperar minha barriga de antes. Isso tudo é desculpa, sabia? Isso é tudo desculpa que você usa para não fazer o que precisa ser feito. Às vezes é doído, às vezes é dolorido ouvir isso, mas é a mais pura verdade. É claro, né, se você tem uma interferência de hormônio, né, se você tem problema hormonal, de regulação hormonal, se você tem algum problema de saúde, igual uma desbiose, né, coisas assim, se você tem um metabolismo lento, significa que, se você tem um metabolismo lento, significa que ao longo da sua vida, você levou uma vida totalmente sedentária e de maus hábitos. Ai, Michele, mas eu já tenho, já tô na menopausa, o metabolismo, ele desacelera, certo? Sim, mas tanto para quem tem, porque o metabolismo, ele é determinado geneticamente, sim, isso sim. Tem umas pessoas sortudas que geneticamente tem o metabolismo acelerado, né? E isso ela não tem, ela tem uma facilidade, né, de perder peso, ou ela não vai ganhar peso tão facilmente assim, porque o metabolismo funciona bem. Só que mesmo se você é uma pessoa que geneticamente seu metabolismo não funciona bem, ou ele é mais lento,
Nessas duas situações é possível acelerar o metabolismo. Como? Com tudo isso que eu falei para vocês. Cuidando da alimentação, hidratando o seu corpo, fazendo treino para ganhar massa muscular, né? Treino de alta intensidade, que acelera, que eleva a sua frequência, que faz o seu organismo funcionar melhor, né? Então tudo isso também acelera o seu metabolismo. Se o seu metabolismo está acelerado, você vai potencializar o seu emagrecimento. Entenderam até aqui, gente? Tá vendo que tudo se interliga? Aí eu pergunto para vocês acham que é possível mesmo emagrecer tomando chá seca a barriga? Só chá. Não vou treinar, não vou cuidar da alimentação, vou só tomar chá, vou só tomar suco detox, sentar na frente da minha TV, mexer no meu celular. Vocês acham que existe? Eu vou tomar termogênico para acelerar meu metabolismo e aí eu vou emagrecer. Vocês acham que mesmo se vocês tomar um termogênico e não fazer mais nada, você vai conseguir esse emagrecimento que eu tô falando? Mandem aí pra mim quem que já tentou qualquer uma dessas loucuras. E assim, quando a gente faz loucuras para emagrecer, às vezes a gente consegue aquilo que eu falei, né? Não necessariamente a gente perde gordura, a gente consegue um resultado, só que depois ganha de novo. E vale a pena isso? Vale a pena viver nesse efeito sanfona? É isso, o efeito sanfona. É eu fazer loucura, cortar minha alimentação, tomar remédio, perder massa muscular, murchar meu corpo, e aí eu volto a comer e ganho tudo de novo. E aí fica nesse, murcha e expande, murcha, expande. Aí eu fico flácida, eu perco saúde, né? Porque esse tipo de emagrecimento que você perde massa muscular é como se você estivesse adoecendo o seu corpo. Já fez loucuras, né, Suzy? E como está você hoje? Tanto de resultados e quanto mentalmente, gente. Sabe por quê? Porque se a gente faz loucuras, a gente se frustra muito. A gente se frustra porque aí a gente vê aquele resultado, depois a gente ganha tudo de novo. Aí a gente tenta fazer tudo de novo, a gente se sacrifica, né? A gente faz lá aquela dieta, faz sacrifício, a gente se pune para ter um resultado que depois a gente volta tudo de novo. Isso é frustrante, isso te deixa desanimada, aí isso acaba com a sua autoestima, porque você acha que você nunca vai conseguir. E é por isso que você não está emagrecendo, porque você está tentando coisas erradas. É difícil? É difícil, mas a única forma, o único jeito de vocês emagrecer de fato, porque emagrecer, lembra, é diminuir a quantidade de gordura do corpo. Vocês sabem que gordura, ela em pequena quantidade, ela é necessária para o nosso corpo. Ela protege os nossos órgãos vitais, né? Elas regulam nossa temperatura. Nosso corpo ele tem que ser perfeito, só que ele tem que estar em harmonia. Então a gordura em pequena quantidade faz bem. Ela em excesso faz mal, né? E aí quem vê aquelas atletas de fisiculturismo que tem uma quantidade mínima de gordura, lógico, né, que atletas elas são acompanhadas por médicos, né, gente, pelo amor de Deus, mas isso também traz reação pro corpo dela. Uma atleta que tem uma redução muito grande de gordura no corpo, ela, por exemplo, ela para de menstruar. Desregula os níveis hormonais dela. Por quê? Porque ela precisa da gordura, né? Lembra, tudo em excesso não é bom, gente. Tudo em excesso não é bom, tanto para mais quanto para menos, né? Então comer demais não faz bem e comer de menos também não. Então tudo é um ponto de equilíbrio. Então pensem que emagrecimento não é punição.
Emagrecimento não é sofrimento. Às vezes vai ser um sofrimento porque aquilo não vai fazer parte da sua rotina, vai ter que te tirar da sua zona de conforto. Aí você vai falar, Michelle, mas eu não tenho tempo, eu tô cansada, eu trabalho, tenho meus filhos, eu tenho marido, eu tenho as coisas da casa. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E ainda assim tem pessoas que conseguem emagrecer, né? Então você tem que entender que quando você buscar um emagrecimento, buscar se cuidar, buscar fazer ações que vão te trazer esse emagrecimento, isso tem que fazer parte da sua rotina. Então, do mesmo jeito que você acorda, vai trabalhar, você lava louça, você lava roupa, você cozinha, você tem que fazer as coisas que você precisa para te dar essa saúde, essa qualidade de vida. E eu falei aqui e repito, gente, eu hoje, Michelle, a única coisa que eu penso quando eu treino, quando eu faço escolhas mais saudáveis, é de como eu quero envelhecer. Como eu quero levar a minha vida daqui pra frente. Eu não quero chegar lá, né, nos meus 70 anos, sendo uma senhora, né, sem condição de andar sozinha, acamada, doente. Pode acontecer? Claro que pode, né? Mesmo eu treinando, a gente não tem controle sobre isso. Mas eu tenho certeza que as minhas escolhas de hoje vai influenciar nesse futuro, né? Então vocês têm que começar a pensar dessa forma, né? Que às vezes você pensa, ai meu Deus, vou ter que comer saudável. Nossa, estou me punindo, isso é algo ruim. Se você vê como algo ruim, você não vai conseguir levar isso. E é o que eu prego sempre com as minhas alunas. Quando a gente fala de uma reeducação alimentar, igual eu enviei sugestão de cardápio para vocês, a gente tem plano alimentar, tudo tem que ser funcional. Tudo tem que se encaixar na sua rotina. Não adianta você ter um super plano alimentar e cardápio se aquilo, você não vai conseguir sustentar aquilo, se aquilo não faz parte do que você gosta, né? Então, essa reeducação alimentar, ela tem que ser de acordo com o que você gosta, com o que você vai conseguir levar para sua vida, né? Então, pensem sempre nisso. Não basta parar de comer. É comer de forma, né, que você nutre seu corpo, te deixa em déficit, não linear, né, para você não entrar também em platô. Treino para ganho de massa muscular, treino em alta intensidade, o cardio entra aí para aumentar o seu metabolismo, para aumentar o seu gasto calórico, né? Você não precisa gastar mais, consumir menos, então você precisa também do cardio, aí também precisa proteger sua massa muscular. Então, vocês aprenderam a fazer o cálculo de proteína, né? Nutrir seu corpo, nutrir suas células, colocar o seu corpo para funcionar bem. Se o seu corpo funciona bem, você consegue, então, conquistar o emagrecimento. Esses dias, eu recebi aqui numa caixinha um comentário assim, ai Michelle, eu treino o Hitbox. Por que o Hitbox? Gente, o Hitbox, ele é um método de treino. Então, dentro do método, ele tem o que você precisa, que é o treino em alta intensidade, para gasto calórico, acelerar o metabolismo, e o treino em alta intensidade para você preservar sua musculatura. E aí falou, eu treino Hitbox, mas ainda assim minha barriga é flácida. Gente, sabe um dos motivos que você também não emagrece? E as meninas que me falaram aí, que já fez loucuras, pode dizer se eu tô mentindo ou não. É você querer resultado rápido. Rápido. Você passou uma vida toda de maus hábitos. Ou você às vezes engravidou, passou ali 9 meses ganhando peso, até por causa do bebê. Só que aí, quando a gente tá grávida, a gente fala assim, eu preciso comer por 2, né? Eu não posso passar vontade, senão o bebê vai nascer com cara de churros. Não posso passar vontade. E aí você acaba dando uma relaxada, uma exagerada, você ganha muito peso, aí você tem um bebê. Aí você tem um bebê, a sua vida vira de ponta cabeça. Se você já tem filho, então, aí pronto. Porque tudo muda, sua rotina muda, vai ficar uma loucura, você não vai dormir direito. E o sono também é importante para esse processo. Porque senão, lembra o que eu falei? Noites de sono mal dormida faz você acordar mal.
Você fica estressada, nível de estresse, cortisol bloqueia seu emagrecimento. E aí a sua vida muda e aí você vai empurrando com a barriga. Se você não faz nada, você só vai ganhando mais peso, né? E então você tem que entender que tudo que você fizer tem que ser um processo. Você não vai simplesmente dormir e acordar com o seu corpo dos sonhos. Ou você não vai participar de uma semana do emagrecimento, aprenda a acabar com a barriga e vai acabar com a barriga. Ou às vezes você não vai entrar no meu desafio com 30 dias e vai ter já o resultado que você quer. Às vezes 30 dias não vai ser o suficiente. E foi o que eu falei pra ela, né? Se você treina hitbox e tá com a barriga flácida, continue treinando. Continue cuidando da alimentação. E tem que avaliar, né? Porque não é uma coisa só, sozinha, que vai te dar resultado. Se você só treinar hitbox e não cuidar da sua alimentação, você vai conseguir emagrecer? Pode ser que sim, mas às vezes você não vai ter aquele resultado que você quer. Então é tudo uma junção. Vocês estão vendo isso hoje, que tudo faz parte, tudo tem que estar alinhado para que vocês consigam esse emagrecimento de forma saudável e que seja duradoura, para que você, né, não volte a ganhar esse peso tudo de novo. E aí? Tem dúvidas? Acho que falei dos pontos principais, né? E principalmente às vezes de você querer ter esse resultado rápido. Porque aí você quer, eu tenho um casamento pra ir, então eu preciso emagrecer 10 quilos pra caber no vestido, pra ir bonita pro casamento. Eu costumo falar aqui pra todo mundo, quando você procura fazer algo com tempo, com prazo de validade, igual vou fazer uma dieta com prazo de validade. Eu vou treinar por 30 dias só, depois eu vou parar. Quando você faz algo com prazo de validade, os seus resultados também vão ter um prazo de validade. Então, se você faz por 30 dias e você conquista o emagrecimento e você deixa de fazer, você vai perder, né? Se você voltar a fazer o que te levou a engordar, você vai engordar de novo, né? Então, você tem que fazer para conquistar o emagrecimento e depois tem que continuar fazendo para manter o emagrecimento, para manter aquele corpo. E eu gosto de falar sempre aqui da pílula mágica. Vamos dizer aqui, vamos imaginar aqui eu e você, que eu tenho uma pílula mágica, de verdade, eu tenho, tá aqui, ó. Estão vendo? Você vai tomar essa pílula hoje, você vai dormir e você vai acordar com o corpo dos sonhos. Pensa aí no seu corpo dos sonhos, você vai tomar essa pílula aqui, ó, tá vendo? Você vai tomar ela e você vai acordar com o corpo dos sonhos. Raciocinou? Pensou? Quanto tempo você acordou com o corpo dos sonhos? Quanto tempo vai durar esse corpo dos sonhos? Com os hábitos que você tem hoje, com a vida que você leva hoje. E aí? E aí, às vezes, a pessoa, ela começa a mudar os hábitos, ela começa a treinar, ela começa a ter um resultado bom. E eu falo isso muito com as minhas alunas também, né? Você tem 10 quilos para perder, você perde 8, falta 2 quilos, e aí você desanima. Aí você tá desanimada, aí você quer desistir, porque você tá focando, não consigo mais perder esses 2 quilos. Você tá focada nos 2 que faltam e você esquece dos 8 que você já conquistou. Por isso que muitas vezes as pessoas abandonam o processo, desistem. Aí ela perdeu 8 quilos, ela não dá valor para aquilo, volta a se alimentar mal, volta a ser sedentária e engorda de novo. Aí em vez de 8, ela engorda 10, 12, 16. Entende? Fizeram um comentário aqui e eu perdi. Gente, quem tiver dúvida ou quiser comentar alguma coisa, manda nesse balãozinho, esse pontinho de interrogação, que aí eu não perco aqui no meio dos comentários. Ixi, eu perdi. Quem mandou eu vi aqui.
Durma às 8, às 9. Vou dormir. Hoje vai dormir mais tarde assistindo essa live. Ai, que maravilhosa. Gente, o sono, ele é fundamental. Tanto no emagrecimento, tanto pro metabolismo. A gente precisa de um metabolismo funcionando bem pra gente potencializar o emagrecimento. E ele é fundamental. Por quê? O sono, a gente fala que a gente precisa de um sono reparador. O próprio nome já diz, né? E o descanso, né? Às vezes a gente fala de emagrecimento, de ganho de massa muscular. É lá na hora que você tá dormindo, é lá na hora que a gente tá descansando que a gente tem essa potência dos resultados. Tanto para ganho de massa quanto para emagrecimento, viu? De metabolismo funcionando. Então, aí a gente falou de carbo. Aí às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas não pode jantar. Não pode jantar porque comer carbo depois das 8 não pode, engorda, né? Mas se você come, lógico, a quantidade de carbo suficiente e aquele carbo saudável de comida de verdade. O que é carbo de comida de verdade? É mandioca, é batata doce, né? É comida de verdade, abóbora. Se você come carbo à noite, a chance de você dormir melhor à noite é maior. Faz o teste aí, você ficar sem jantar, 0 carbo. Você não dorme bem, você fica se revirando. Se você não dorme bem, você acorda mal. Se você acorda mal, você acorda estressada, aí você fica estressada no trabalho. Aí você passa o dia estressada. Aí você chega em casa, você tá cansada, você tá estressada, aí você não quer mais treinar, você não quer mais saber, não, eu vou comer sim, porque eu tô estressada. E aí vira um ciclo também, né? De coisas ruins. Então, se você dorme bem, você acorda bem. Se você acorda bem, você tá 90% mais disposta a fazer aquilo que você se propôs. E aí tudo começa a caminhar melhor. Ó, Aline, essa coisa assim, por exemplo, de comer de 3 em 3 horas, tem pessoas que vão defender isso, mas não é uma regra, tá? Não é de quantas em quantas horas você tem que comer, mas você tem que pensar que você não pode ficar muito tempo sem comer ou pular refeições. O ideal é no mínimo 4 refeições. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Pra mim esse é o mínimo. Dependendo da rotina da pessoa, né, de como ela tem a rotina dela estruturada, se ela é uma pessoa que acorda muito cedo, né, tudo isso influencia também. Pode ter refeições intermediárias, né, então tem gente que toma o café da manhã, aí ali entre o café da manhã e o almoço faz um lanche, aí almoça, aí tem o café da tarde, entre o jantar, e aí viram 6 refeições. Mas tudo depende. Alguém mais? Sem dúvida? Podemos encerrar por aqui? Eu sei que eu falo demais, gente. Mas é que é igual eu falo toda vez. Eu tento trazer clareza para vocês. Não adianta eu ficar aqui falando em termos técnicos, né? Porque eu não tô falando com outro profissional. Eu tô falando com uma pessoa comum. E eu tento fazer você entender, você aprender o que precisa acontecer no seu corpo para você conquistar emagrecimento, para você não ficar, né, acreditando em falsas promessas. Não consegui entrar antes, quando eu entrei já tinha passado o cálculo. Vai ficar salvo? Vai sim! Deixa a live aí para vocês e eu vou ver se eu faço um resuminho e mando como material lá para vocês acompanharem melhor. Ou senão eu posto igual as outras lives também, ok? Alguma dúvida? Beijo enorme para você que ficou aqui me ouvindo até agora e como lição para vocês, pra gente encerrar. Tudo de novo que vocês aprenderam, nossa, eu não sabia disso, ou tudo que vocês me ouviu falar e vocês não fazem, começa a praticar, tá? Começa a aplicar para a vida de vocês. Porque não adianta nada eu vir aqui, eu ficar aqui, sei lá quantas horas que eu já tô aqui, você ouvir tudo isso e não mudar, e não fazer,
né? Não adianta a gente saber, ter informações, ter conhecimento e não aplicar, né? Então comecem a aplicar. Vão começando a beber mais água, né? Comecem a prestar atenção na sua alimentação, incluir fibras, as frutas. As frutas ela é importante, por quê? Porque ela vai ter quantidade de vitaminas, de fibras, né? Então isso você vai melhorando a sua alimentação. Ai, que delícia! Então você é das minhas, Aline. Beijão enorme. Amanhã tem mais, viu? Vamos ter treino. Depois eu venho aqui de novo conversar mais com vocês. E vamos que vamos. Beijo enorme no coração. Vou deixar a live disponível. Vou deixar resumo. Apliquem. Lição da noite. Para quem assistiu, apliquem. Beijo!